Fala aí, meu povo. Boa sexta para vocês, hein? Eu nem preciso dizer, porque todo mundo já disse, e basicamente é só você olhar o resultado, as estatísticas e ver os melhores momentos para saber que o Brasil jogou muito bem contra a Coreia do Sul, que o Brasil fez o seu grande jogo na era Ancelotti, tinha feito 4 gols até então e só contra a Coreia fez 5, e que foi o melhor jogo da seleção brasileira desde a Coreia do Sul, na Copa de 2022, quando o Brasil fez 4 gols e também goleou muito facilmente nas oitavas de final. Poucos dias depois, nas quartas de final, aconteceu o que aconteceu contra a Croácia. Isso quer dizer o quê? Que jogar contra a Coreia do Sul e jogar bem é bom, mas que a gente tem que tomar certos cuidados com a empolgação, porque poucos dias depois, um adversário com características diferentes, o jogo pode ser muito diferente. Nos últimos 3 jogos contra a Coreia, o Brasil tinha uma média de 4 gols por jogo. O Brasil tinha 12 gols marcados em 3 jogos e dessa vez fez 5. É um adversário que vai bem para o Brasil, é mais ou menos aquela história que o Galvão Bueno criou do Chile, né? Está em crise, chama o Chile. Alguma coisa serve também para a Coreia do Sul. Mas não é para diminuir ou para, enfim, tentar menosprezar uma muito boa vitória da seleção. Para mim, tem 2 coisas muito boas desse jogo, que é o time teve início, meio e fim. O time sabia o que queria fazer. Eu acho que mostrar e ter ideias e conseguir demonstrá-las dentro de campo já é algo muito positivo. Quando você quer formar um time, a primeira coisa que você precisa ver é o que esse time quer fazer, e deu para ver o que a seleção brasileira quis fazer contra a Coreia. E segundo, eu acho que é a grande participação dos meio-campistas nesse jogo, Casimiro e Bruno Guimarães, e depois o time com 4 atacantes muito móveis, o Estevão um pouco menos, mas os outros 3 muito móveis, saindo de referência, trocando de posições, coisa que o Carlo Ancelotti gosta muito de fazer, e ficando um pouco mais difícil de prever o que eles vão fazer, onde que eles vão estar, além de uma faceta de um time recuperando muitas bolas no campo de ataque. O 4º gol do Brasil sai assim. Eu acho que tem o segundo, talvez. Bom, enfim, o 4º gol do Brasil sai assim. Várias outras jogadas perigosas saem recuperando bola no campo de ataque. O primeiro sai de uma jogada desde a defesa muito boa, que o Vinícius vai buscar numa posição de camisa 8 quase, né? E faz a arrancada depois para a jogada e o Bruno Guimarães dá o passe para o Estevão. Enfim, o Brasil jogou bem com bola no pé, saindo de marcação-pressão, marcando a Coreia do Sul, em ligação quase que direta, em contra-ataque muito rápido para o 5º gol do Vinícius Júnior, em troca de passes com a defesa fechada, como foi o 2º gol, o golaço do Rodrigo. O Brasil jogou bem de todas as formas contra a Coreia. Quero ver jogar assim de novo contra o Japão, e depois na próxima data FIFA contra as seleções africanas, e depois, caso seja realmente contra França e Holanda em março do ano que vem. Vamos ver se isso vai ter continuidade, se a ideia de jogo vai ter continuidade e se a execução também vai ter continuidade. Quero falar especialmente aqui dos 2 meio-campistas e do quarteto de ataque. Para isso eu vou colocar na tela para vocês verem o mapa de calor dos jogadores, porque o posicionamento foi diferente, é difícil entender um time com um ponta direita, 2 pontas esquerdas e um meio 9, né, que é o Matheus Cunha, que não é um 9 e também não é um 10. Então é difícil de entender como que esses caras podem funcionar em campo. A maior parte do tempo que se via o Brasil posicionado era com Vinícius e Matheus Cunha mais à frente. Cada hora um voltava para recuar um pouco e para receber a bola numa posição mais intermediária e para armar o time, com o Rodrigo e com o Estevão mais abertos em posições iniciais, mas depois isso se trocava muito durante os ataques muito móveis do Brasil. É algo que o Ancelotti gosta de fazer. Os jogadores têm que ocupar os espaços. Quem? Ali eles precisam se coordenar, mas o principal é que eles ocupem os espaços dentro de campo. Olha, por exemplo, o mapa de calor do Rodrigo, que se a gente for ver, onde mais está vermelho é na faixa da meia esquerda, por assim dizer, né? Alguma coisinha de ponta esquerda. Rodrigo é um cara que se movimenta bem por todo o campo, tem ali ainda um pouquinho na pequena área do adversário, que é basicamente a jogada do 2º gol do Brasil, o primeiro gol dele, mas muito na meia esquerda. Então, se a gente pensa que o Vini era um atacante mais perto da área, o Rodrigo se movimentou muito na posição de armação. Quando a gente pega para ver o Vinícius, é bastante clara a diferença de ele começava as jogadas na ponta esquerda e depois a diagonal por dentro. Então, perto da área, o Vinícius está mais por dentro, mais perto do gol, não leva para a linha de fundo, mas é um movimento muito parecido, tudo que está de vermelho aqui, o que a gente está acostumado a ver do Vinícius, que não pisou muito na faixa central de campo, funcionou mesmo como um atacante pela esquerda, alguma coisa na faixa central, mas muito arrancando como ponta esquerda, trocando de posição com outros e recebendo a bola muito por aqui. Quando a gente pega para ver o Estevão, é mais típico, né, de um ponta direito canhoto,
que pega pela direita e faz diagonais, até participou mais por dentro do que o Vini Júnior. Se a gente for olhar, o Vini participa quase só pela esquerda, o Estevão tem alguma coisinha a mais de faixa central de campo. E quando a gente pega para ver, o Matheus Cunha participou menos do jogo do que os outros, mas em muitas faixas de campo, né? Inclusive no campo de defesa bastante, pela direita, pelo centro, pela esquerda. Sempre que alguém trocava de posição, era o Matheus Cunha que estava lá para ocupar aquele espaço que era deixado. Gostei de ver como que, de cara, algo que não tinha sido feito, foi tão bem coordenado pelos 4 atacantes do Brasil. Rodrigo e Matheus Cunha em posições mais centrais e um pouco mais recuadas, Vinícius e Estevão mais à frente e pelos lados do campo, embora a gente tenha visto também Rodrigo pela esquerda, Rodrigo por dentro, mais perto da área, muito móvel. O Rodrigo, que para mim foi o grande jogador da partida. Os 2 gols do Estevão e a boa participação dos meio-campistas e, enfim, de todo o setor ofensivo do Brasil, mas a capacidade do Rodrigo de transitar e jogar bem por várias áreas do campo é o que mais me chamou a atenção. Dos 2 meio-campistas, Casemiro, o Casemiro também poderia, mas está ocupado fazendo outras coisas do Casemiro, todo campista, né? A gente pode dizer assim, um exemplo muito bom do tal do box to box. Se a gente for ver dentro das áreas, tem pouquinho do Casemiro, mas em resto, em todo o campo, o Casemiro ajudou em todos os lugares, basicamente, muito na defesa, fazendo o time funcionar, e também ocupou bem o campo de ataque, com 4 jogadores que gostam de correr muito, como os 4 atacantes do Brasil. Os meio-campistas tinham muito papel de tocar muito na bola e de participar muito do jogo, e o Casemiro conseguiu fazer isso em todos os lados, esquerda, centro, um pouquinho menos na direita, mas também tem ele na direita, do setor ofensivo do Brasil. E quando a gente pega para ver o Bruno Guimarães, me chama a atenção quase nada no campo defensivo, bastante vermelho, na meia direita, quase parecido com o do Rodrigo pela esquerda, né? O Bruno Guimarães, e também mais perto da área adversária, bastante participação dele também. Quanto mais vermelho, mais ele participou do jogo. Em comparação com o Casemiro, bem menos na defesa e muito mais no ataque, mais pelo lado direito. Pelo lado esquerdo já tinha Rodrigo e Vinícius, ele ficava congestionado, e pelo lado direito, como o Matheus Cunha se movimentava muito, o Bruno ocupou mais aquele lado. Um grandíssimo passe para o primeiro gol do Estevão, muitas recuperações de bola. O Bruno do Newcastle definitivamente chegou na seleção brasileira, jogador que é subvalorizado pelo que faz no Newcastle. Se a gente pega as principais estatísticas defensivas da Premier League, o Bruno Guimarães há muitos anos está entre os primeiros de todas elas, porque é um jogador muito bom, e esse jogador estava fazendo falta na seleção brasileira. Eu vou pegar um pouco mais de estatísticas de Bruno e de Casemiro para vocês verem algo que eu achei muito positivo dos dois. Olhando o Casemiro, e eu estou passando muito por números por conta de uma coisa. As sensações a gente já tem. Eu não gosto de analisar futebol só por números, não acho que futebol seja só isso, mas eu acho que as boas sensações do Brasil a gente já tem. O que eu estou tentando aqui, vou mostrar em números agora, é para a gente quantificar o que foi tão bom. Né? Que a gente tem uma noção quase que matemática do que funcionou muito bem nesse jogo contra a Coreia do Sul. Casemiro tocou na bola 117 vezes, muitas participações, acertou 90% dos passes, 98 de 109, a bola passou muito pelos pés do Casemiro, só 17 passes para trás, para quem tentou 109 passes e 17 para trás, mais de 85%, quase 90% dos passes do Casemiro, mais de 80% dos passes do Casemiro foram para frente e 13 passes no terço final. Isso para quem em teoria era o primeiro volante, e na prática também, o primeiro volante da seleção. A maioria dos passes para frente, 13 passes no terço final, muitos toques na bola, ou seja, não foi um volante burocrático de rodar a bola de um lado para o outro, muito pelo contrário, ótima a participação do Casemiro. O Bruno Guimarães não jogou todo o jogo, né, porque basicamente não treinou, e depois o Ancelotti quis fazer algumas mudanças. 82 toques na bola, acertou 97% dos passes, só errou 2 passes dos 66 que tentou. O Bruno Guimarães acertou os 3 passes longos também, só 12 passes para trás dos 66, 20% basicamente dos passes para trás e 80% dos passes para frente e 8 passes no terço final. Então, se a gente for pegar os 2 volantes da seleção brasileira, quase não erraram passes, 97% de acerto do Bruno, 90% do Casemiro, muitos toques na bola e passes, 66 passes em 82 minutos e o Casemiro mais de 100 passes no jogo.
e muitos passes para frente dos dois, e muitos passes no terço final. Se somar os dois, são 21 passes no terço final, e se somarem os dois, são 29 passes para trás só, de mais de 170 passes que os dois trocaram. Então, que os 4 da frente tenham se movimentado muito e tal, é excelente. Quanto mais eles trocarem de posição, quanto mais eles puderem correr, quanto mais eles fizerem movimentos para a defesa contrária não conseguir se posicionar bem, é ótimo para não fixar os jogadores e é o que o Ancelotti não quer, né? O tal de jogo de posição, que você usa um ponta para fixar um lateral e que outro jogador ali vai construir superioridade. Nem sempre quer isso o Ancelotti, ele quer rotatividade para que o adversário não saiba muito bem quem marcar e que os meio-campistas tenham participado tão bem. Eu falei que só em ações ofensivas, mas também recuperaram muitas bolas, pressionaram muito bem, o time pressionou muito bem na frente, coisa inclusive que faltava ao Real Madrid na última temporada do Carlo Ancelotti. Para mim também é um ponto muito positivo. Então, assim, sementes foram plantadas nesse jogo contra a Coreia do Sul. Foi plantado que esse time pode ser muito móvel na frente, ainda pode entrar o Rafinha, ainda pode mudar um pouco de nomes, por exemplo, que esse time pode marcar em cima, que os dois volantes podem ajudar a construir muito, eles podem tocar muito a bola para frente, eles podem colocar o time em boas condições, colocar os companheiros em boas condições para marcar. Então, essas sementes foram plantadas. A gente precisa ver contra o Japão se o Ancelotti vai querer plantar mais coisas, ou se a partir daqui temos um plano e vamos seguir o plano. E depois contra Tunísia e Argélia, se eu não estou enganado, né? Que a gente deve ter no... Não sei se já está confirmado também em novembro. E os jogos de março do ano que vem. Veremos se as sementes plantadas hoje, eu acho que é a primeira vez em muito tempo que a gente vê sementes plantadas na seleção brasileira, se elas vão germinar até daqui a pouco. É isso, meu povo. Um beijo para vocês, hein? Bom final de semana. Eu tento voltar amanhã respondendo perguntas. Tchau, tchau.